O nome do anime tá na descrição do vídeo. A história começa com o nosso protagonista Teppei na varanda treinando com sua espada. Sua mãe, que estava fazendo o almoço, o chama para comer e no caminho ele encontra seu pai e os dois trocam uns golpes dizendo que fazia tempo desde a última luta deles. Ao se sentar para comer, ele nota uma reportagem na TV falando sobre o falecimento de um bilionário e seu pai diz que muitas coisas assim estão acontecendo ultimamente. No entanto, o Teppei fala que isso só acontece com os ricos e não tem nada a ver com eles. E ao seu pai perguntar o que ele faria caso algo assim acontecesse com eles, ele responde que lidaria com isso de alguma forma. A cena corta com ele indo para a escola e se despedindo dos seus pais. Após a abertura, a gente vê o prota no cemitério lamentando por eles. Ele fala que pretendia ir para casa do seu avô Ishin e se pergunta o porquê dos seus pais terem escondido a identidade dele esse tempo todo. Logo em seguida, ele vê uma carruagem com uma linda garota dentro fugindo a todo vapor de um grupo de criminosos em um jeep. No maior estilo filme de ação, o Teppei decide subir na sua moto e ir lá salvar essa garota. Ele desce a colina acelerando com tudo e chega na estrada se aproximando desse jeep. Os criminosos queriam atacar a garota por algum motivo e o mordomo dela, que estava conduzindo a carruagem, não podia defendê-la porque estava ocupado com as rédeas. O protagonista dá uma de Toretto e pula da moto pro jeep, começando uma luta contra os criminosos. O mordomo da carruagem se cansa dessa palhaçada e pula no jeep também para brigar. Nisso, a carruagem fica desgovernada em uma tentativa de salvar a garota. O Teppei pula na carruagem, mas os dois acabam sendo jogados colina abaixo. O mordomo, muito brabo, desarma o criminoso e de fundo a gente só vê os gritos dele. A queda não acabou com os dois, eles sobreviveram e após a garota acordar, ela revela se chamar Charlotte e ser uma princesa. Ela agradece ao Teppei por salvá-la e antes de entrar em uma limusine que estava esperando ela, ela dá um beijo na sua bochecha, o que deixa o Teppei todo bobo. Após tudo isso, ele se lembra que estava atrasado para ver seu avô e a cena corta com ele. Seu avô surpreso por ele não ter atendido suas ligações e dizendo que realmente ele é o filho da sua filha. Chegando no prédio de seu avô, que era extremamente rico, ele é impedido de entrar pelos guardas e quase é expulso por carregar uma espada em suas costas. Mas seu avô aparece e permite a entrada dele. A primeira pergunta do Teppei para ele é se era verdade o fato dos seus pais não terem falecido em um acidente e ele responde que sim. Enquanto iam para certo lugar, ele pergunta o que ele faria com o culpado e o Teppei responde que iria se vingar, mas seu avô não aprova essa resposta, pois se ele fizesse isso, um círculo vicioso de vingança seria criado. Ele então pergunta ao seu avô se ele não estava triste com a perda da sua filha, mas ele apenas pergunta por que ele estava todo sujo desse jeito. Ele responde que foi porque salvou uma garota no caminho. Seu avô, ao ouvir isso, dá risada e diz que ele não precisava se trocar, pois não tinha vergonha nenhuma em se sujar para salvar alguém. Em seguida, seu avô dá um discurso para todos da corporação em uma festa que estava acontecendo e apresenta o Teppei dizendo que ele seria seu sucessor. Ao perguntar quem ele salvou, o Teppei fala que foi uma tal de Charlotte Hazelrink e descobre que ela é a princesa de um império. A cena corta com ele e seu avô conversando pessoalmente, onde o Teppei não aceita esse negócio de sucessor e fala que só aceitou ser adotada por ele para buscar vingança pelos seus pais. Mas seu avô explica que se tornando sucessor ele vai ter essa oportunidade, pois a sucessora era a sua mãe e ela faleceu pois não queriam que ela assumisse o império do seu pai. Agora, com o novo sucessor, eles viriam atrás dele, sendo a oportunidade perfeita dele se vingar. No entanto, seu avô o instrui a encontrar aliados em quem ele confiasse antes do inimigo chegar. E em tentativa de fazer amigos, ele conversa com várias pessoas na festa, mas claramente não se encaixa no ambiente. Seu guarda-costas, chamado Vincent, afasta todo mundo e apresenta a sua filha Maria a ele. No entanto, ele nota que sua outra filha não estava lá e após ir embora, todos se amontoam em volta dele novamente. Após um dia cansativo, ele se senta e agradece a empregada por ser gentil com ele. Ao olhar para fora, ele vê uma garota praticando esgrima e decide ir lá lutar com ela. Após vê-la praticar, ele bate palmas, a alertando e fazendo ela atacá-lo. Nisso, ele puxa sua espada de madeira e os dois entram em um duelo. A luta é interrompida quando o seu avô, o Vincent e a Maria aparecem ali. Essa garota com a qual ele estava lutando é a outra filha do Vincent, que não estava presente na festa e também é a sua noiva. Ela se chama Sylvia. Obviamente, o prota pula de surpresa ao saber que tem uma noiva e a cena corta mostrando a garota que ele salvou, a Charlotte, observando a lua com um gato no colo por algum motivo. A cena corta com ele, seu avô e sua empregada Yu e um carro. Seu avô diz que ele estava muito cansado e a Yu fala que isso era inevitável devido às mudanças repentinas na sua rotina. Ele pergunta se
se ela iria se adaptar bem a essa mudança de ambiente e ela responde que sim. Eles têm uma conversa super profunda que eu não entendi direito, na verdade eu tô com preguiça de entender, e logo chegam em uma mansão gigantesca. O TPI, que estava dormindo, finalmente acorda e ao se deparar com a mansão enorme pergunta se essa seria sua casa. E seu avô responde que antigamente morava ali, mas que deixou a casa abandonada por anos e agora seria a dele. A Yu, que é a empregada do seu avô, passa a chamar o TPI de mestre e fala que agora seria sua empregada pessoal, mas não só ela. Como assim não só ela? Quando ela abre a porta, ele é recebido por um exército de maids preparadas para servi-lo. Ele tenta tirar a formalidade pedindo para elas o chamarem pelo nome, mas a Yu se recusa dizendo que não é educado empregadas serem diretas com seus mestres. Ele é levado para o seu quarto e ao abrir a porta descobre que só o quarto dele é maior que a sua casa inteira, e a minha também. A Yu diz pra ele discar 2 no telefone caso precisasse dela pra algo e dá boa noite pra ele. Ele se deita na cama, que deve caber umas 10 pessoas, e se lembra tanto da Charlotte quanto da Sylvia. Ele então chama a Yu e pergunta sobre seu noivado com a Sylvia. Ele queria saber se era normal no mundo dos ricos esse negócio de fazer decisões sem considerar os sentimentos das pessoas, se referindo a ter uma noiva sem nem conhecê-la. E a Yu fala que não sabe muito sobre isso, mas o mestre da casa levou em conta sim os sentimentos dos dois. O TPI não entende, pois não sabia nada sobre ela, então a Yu fala que a Sylvia é uma nobre da alta classe do Império Firmish e tinha uma esgrima incrível, mas é interrompida pelo TPI, que diz estar falando sobre o caráter dela e não outra coisa. Ele fala que enquanto os dois duelavam, ele sentiu uma tristeza nela e pergunta se era possível cancelar esse casamento. Ela responde que isso era decisão dele. A cena corta com a Sylvia quase sem roupas, olhando a lua na varanda. O pessoal desse anime gosta de olhar pra lua, hein? No dia seguinte, ele se arruma pro seu primeiro dia de aula e ao sair de casa já vê sua limusine o esperando com suas empregadas enfileiradas o recebendo. Quem entra no carro com ele, inclusive com uniforme escolar, era a Yu, que seria sua colega de classe. No caminho, ele vê uma moto passando e diz que sempre foi à escola de moto, mas a Yu proíbe ele de pilotar uma, pois era perigoso. Ele explica que era muito bom pilotando moto, sim, um acidente também poderia acontecer com uma limusine, mas ela não acredita nisso. Um pouco adiante, ele consegue ver a sua escola e fica surpreso com o tamanho dela. Ao descerem do carro, todos olham admirados para ele por ser da família Arima e ele, não gostando nada disso, sai correndo dali. Ele chega no refeitório da escola, que mais parece um restaurante 5 estrelas, e acaba esbarrando na presidente do clube social chamada Seika. Os dois conversam um pouco de forma bem aleatória, onde ela fica avaliando as vestimentas dele, e logo após ela ir embora, a Yu o encontra. Ele é levado à sala do diretor, que o recebe com festa e ele não entende o porquê. Ao perguntar pra Yu, ela revela que foi porque seu pai doou 10 trilhões para a escola. Já na sala de aula, ele se apresenta e todos ficam encantados em vê-lo. Além disso, quando ele se senta em sua carteira, um garoto chamado Haruhiko vem se apresentar para ele com entusiasmo, mas é atropelado pelos outros alunos da classe que também queriam vê-lo. Mas para sua sorte, alguém familiar aparece ali, a Charlotte, que o agradece por salvar a sua vida e pula nele para abraçá-lo. No entanto, a sua noiva, Sylvia, aparece ali bem na hora e vê o TPI abraçado nela, ficando com vergonha e saindo correndo. A cena corta com aquela garota de antes, a Seika, descobrindo que o TPI era um Arima e dizendo que não iria se prostrar diante dele por isso, e ainda fala que deveria mostrar isso a ele. Cortando pro telhado da escola, o TPI e a Charlotte estavam conversando sobre a escola quando ele vê a Sylvia lá embaixo. Ela pergunta o que ele sabia sobre ela e ele responde que ela é a sua noiva, mas que devia estar braba com ele porque viu os dois juntos na sala antes. A Charlotte fala que tudo que ele precisava fazer era explicar que foi tudo um mal entendido e diz que iria o acompanhar nisso. Ela leva ele até o clube de esgrima onde a Sylvia estava, e enquanto via ela lutar, o TPI fala que ela não estava usando todo o seu potencial na luta e que ela parecia sozinha. Ao ouvi-lo falar isso, a Charlotte avisa a Sylvia que o TPI queria desafiá-la. A cena corta com alguns alunos comentando que estava tendo um duelo entre o TPI e a Sylvia no clube de esgrima. Ao ouvir isso, a Yu liga para alguém pedindo para entregar a espada dele imediatamente. O TPI estava perdendo a luta e as garotas assistindo estavam o chamando de amador. No entanto, a Sylvia comenta que sua vitória não valia nada, pois ele estava lutando na especialidade dela e não na dele. Na mesma hora, a Yu aparece ali com a sua espada e os dois entram em posição para começarem a luta de verdade. Cada um na sua especialidade. Pela posição que o TPI estava, ela assume que ele iria tentar ganhar com apenas um ataque, então deveria fazer o mesmo. A luta começa e é decidida em apenas 2 segundos com um empate entre os dois, mas o TPI não aceita o resultado de
de empate e diz que perdeu a luta pois ela foi mais rápida. Enquanto voltava para casa, o Teppei comenta com a Yu que, assim como a Charlotte, a Sylvia recomendou que ele entrasse no clube social e ela apoia essa ideia, dizendo que esse é um clube formado pelos mais prestigiados da escola. Ele pergunta se ela não entraria junto com ele, mas ela diz que não tem tantos privilégios assim e que se ela entrasse poderia manchar a imagem da associação e também a própria imagem dele. Ele diz que isso não faz sentido e se pergunta por que esse clube tem tanta exclusividade. A cena corta com ele descobrindo que o clube não ficava só dentro de um prédio como era o prédio inteiro, e assim que ele entra e se apresenta, aquele garoto de antes chamado Haruhiko vem todo animado falar com ele, mas mais uma vez é atropelado por outros alunos querendo a atenção dele. Nesse caso, a Seika, que protesta a entrada dele no clube. A mina decidiu odiar o cara do nada, ou será que não foi do nada? Ela nega a entrada dele no clube e o acusa de só estar usando a Sylvia e a Charlotte para entrar lá, mas a Sylvia o defende dizendo para ela não acusá-lo sem provas. A garota continua dizendo que sabe sobre o pai dele ter sido um vendedor de macarrão e diz que um ninguém como ele não entraria pro clube e que o único jeito de entrar lá seria merecendo. Ele fica muito bravo por ela ter menosprezado o seu pai e diz que iria entrar no clube de forma merecida. Ela então fala que teria uma festa do clube em 2 semanas, ele teria todo esse tempo para mudar sua etiqueta e passar a agir como um nobre de verdade. Só assim ele seria aprovado no clube. As cenas seguintes mostram ele treinando para agir como um nobre, mas tendo dificuldade em se adaptar a esse estilo de vida cheio de frescura. A cena corta com a Yu levando um café para ele tarde da noite e o avisando de que ele não conseguiria dormir se tomasse café. Ele fala que não tem problema porque tinha muita coisa para fazer mesmo. E essa situação o lembra de quando ele morava com seus pais e sua mãe o levava uma bebida à noite para o manter acordado enquanto ele fazia suas coisas também. Ele começa a dar risada e explica que se lembrou disso, no entanto fala que ele não tinha nada luxuoso como café para tomar, apenas chá. Ele se pergunta se sua missão de encontrar aliados estava dando certo e ela responde que sim, pois ela é a sua amiga e não só ela como a Charlotte e a Sylvia também. Ela conta um pouco do seu passado, onde ela vivia em um orfanato e foi adotada pelo avô dele e treinada para ser empregada, e diz que era muito grata a ele, no caso seu avô, e que estava muito feliz de ser a empregada do sucessor dele. O Teppei pergunta o que tem de bom em ser empregada de alguém como ele e ela fala que seu avô tem muitas expectativas nele e está esperando ele amadurecer, e ela diz estar feliz pois pode estar ao seu lado e ajudá-lo nesse processo todo. Após isso ela vai embora e no dia seguinte ele volta a se esforçar para aprender as etiquetas e bom modo do mundo dos ricos. E a Kanai observava ele irritada sem entender porque ele estava se esforçando tanto. Ao ouvir uma conversa de 2 alunos no corredor, ela descobre que está sendo vista como a vilã da história. Após o intervalo, ele volta ao seu treino de etiqueta, mas ainda não estava conseguindo agir naturalmente. A Sylvia o convida para duelar como uma chance dele descansar um pouco enquanto os dois discutiam sobre esgrima e luta de espadas. A Yu tem uma ideia, em vez de fazê-lo aprender novas técnicas, ele deveria apenas focar em agir com elegância de forma improvisada. De alguma forma parece que o Teppei entendeu e a cena corta para o dia da festa. Diante deles, na porta de entrada, estava a Seika dizendo que avaliaria sua etiqueta durante a festa e caso ele não se comportasse direito, ela pediria para ele ir embora e não daria a ele uma vaga no clube. Durante a festa, ele estava constantemente sendo observado e adivinha só, ela comenta consigo mesma que não estava acreditando que se apaixonou por ele. Ao final da festa, ela avalia seu resultado e diz que ele se saiu muito bem e conseguiu padrões de etiqueta muito bons considerando o pouco tempo que ele teve para se preparar. No entanto, ela fala que isso não era suficiente para ele entrar no clube, pois alguém da nobreza não deveria só saber como se comportar em festas, mas também como fazer uma, então sua avaliação final seria ser o anfitrião de uma festa em 2 semanas. Se a festa fosse boa, ele seria aceito no clube como um membro oficial. A cena corta com a Seika em seu quarto fazendo várias coisas. Pelo visto, uma time-lapse dela no seu quarto fazendo diversas coisas em dias diferentes acontece, e em todos os dias ela só pensava em uma coisa, no Teppei. E fica irritada por não conseguir tirar ele da cabeça. A cena corta com uma cena super aleatória onde a moto anti-queda que o Teppei tinha falado antes ficou pronta e foi entregue a ele. Ele tava brincando, mas aí o realmente mandou construir uma moto que não cai para ele andar.
Os cientistas que construíram pedem pra ele dar um chute pra testar e quando ele faz, a moto volta antes de cair que nem aqueles bonecos de posto estranho, mas o Teppei fala que isso é assustador e rejeita a moto. A cena corta com ele no clube sentado com as garotas sem fazer ideia de como faria uma festa, pois nunca fez nada assim antes. Elas perguntam se ele nunca foi em uma e ele responde que sim, em festas de aniversário e Natal, mas nada além disso. Ele nota que a Seika não tinha aparecido tanto no clube esses dias e se pergunta o porquê. Ele brinca que ela tá fugindo das suas responsabilidades, mas as amigas dela explicam a ele que ela tem uma vida muito ocupada por ser modelo e filha única de alguém muito importante lá. Ele fala que isso é impressionante e que nessas condições ele tá surpreso por ela não ser uma pessoa arrogante. Elas falam que ela nunca foi de se gabar e o Teppei diz que se ela não se chateasse com tudo, ele respeitaria ela mais. Bem na hora, ela aparece ali e já começa a encher ele de patada. Após uma situação engraçada envolvendo o Haruhiko acontecer, a cena corta com o Teppei voltando pra casa. No caminho, ele diz pra Yu saber que a Seika não odeia ele e sim odeia o nome Arima, que é o sobrenome de família dele. Ele pergunta por quê, mas ela diz que não sabe e deveria perguntar ao seu avô pra tentar conseguir a resposta. E é isso que ele faz, indo até a casa do seu avô pra perguntar sobre a garota, porém ele, ao ouvir esse nome, apenas respira como se estivesse pensando e não fala nada, ou pelo menos a cena não mostra o que ele falou. Só sei que a cena corta pro dia seguinte com ele em aula. Ele estava segurando uma carta e se pergunta como iria entregá-la para Seika, mas logo ele tem a sua resposta, como muito simples. O Haruhiko, que deveria acompanhar ela no lançamento de um produto novo da empresa da família dela, ficou doente e mal se aguentava em pé, como dá pra ver aí. Ele acabou sendo levado para a enfermaria e isso acaba sendo a oportunidade perfeita para o Teppei entrar em ação e entregar aquela carta para ela. A cena corta com o evento do lançamento desse produto e ela dando um discurso a todos. Ao ver ele ali, ela acaba gritando seu nome sem querer e deixando todo mundo sem entender nada. A cena corta para os bastidores com os dois conversando. Ele explica a ela que o Haruhiko pegou um resfriado e não pode comparecer, então ele veio substituí-lo como o colega de classe dela que iria aparecer em sua entrevista. Na hora da entrevista, perguntas sobre a vida escolar dela e o clube que ela frequenta são feitas ao Teppei, que apesar de não saber direito como responder e irritá-la por isso, acaba descrevendo ela muito bem e a elogiando bastante também. A cena corta para eles jantando após a entrevista. Ele fala que descobriu o motivo pela qual ela odeia a família dele, e em um flashback do dia anterior a gente vê o vô dele falando que a agência de publicidade da família dela costumava ser parte da empresa Arima, porém durante a época de rápido crescimento do Japão, o vô dele começou a trabalhar muito e ignorar sua família, o que fez a sua esposa ter um caso com o avô da Seika por se sentir solitária. Quando o avô do Teppei descobriu, ele expulsou sua esposa de casa e retirou o grupo Fênix, que é a empresa da família da Seika, da lista de empresas afiliadas. A Seika fala que já sabia disso e pergunta qual o motivo de ele trazer isso à tona. E ele responde que sabe também que a sua marca queria montar uma loja em um dos departamentos Arima, mas a ideia foi rejeitada. E ela, com raiva, diz que foi tudo por causa do vô dele. Ela pergunta até quando a família dele teria raiva da dela, e ele entrega um envelope que tinha guardado a ela. Nesse envelope tinha a assinatura dele para fazer o que ela queria, e ele explica que conversou com seu avô e pediu o impossível, assim se tornando o diretor da empresa para conseguir essa assinatura. Ele oferece isso como um pedido de desculpas e paz, querendo que a raiva contra a família dele acabasse, e isso funciona. Ela aceita a oferta do Teppei com um sorriso, mas diz que ele ainda não se safou de ter que dar uma festa no clube antes de ser aceito como membro. Os dois brindam e a cena corta para a escola com a Charlotte e a Sylvia felizes por ele ter conseguido dar um fim a esse conflito. O episódio termina com a Seika em seu quarto desenhando sei lá o que com um sorriso no rosto. E bom, mano, esse foi o resumo de Princess Lover. Se você gostou e quer uma parte 2 desse vídeo, então não esquece de deixar seu like e comentar pedindo a parte 2, demorou?